Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. No Evangelho de hoje vem nos falar sobre as pessoas que têm o hábito de escandalizar seus irmãos. E o que vem a ser escandalizar os seus irmãos? Todas as ações que nós cometemos contra o nosso irmão, que nós acreditamos que eles estão errados e nós tentamos puni-lo jogando ele contra a sociedade ou contra os seus pecados. Nós jamais devemos fazer isso. Se o seu irmão tem maus hábitos na vida, você não pode escandalizá-lo, colocando e expondo diante da sociedade os problemas que ele tem como luta constante contra os pecados. Vou te dar um exemplo. A pessoa às vezes tem o hábito de se prostituir. Gosta de manter relações com várias mulheres ou com vários homens, dependendo da escolha e opção sexual da pessoa. Suponhamos que essa pessoa pega em adultério em um certo momento. Então temos aí como exemplo a situação da mulher que foi pega em adultério e foi levada até Jesus para ser apedrejada. E Jesus, naquele momento que recebeu aquela mulher para ser condenada e julgada por ele, teve como oportunidade para mostrar para cada um de nós que nós não podemos julgar os pecados das pessoas. Primeiro porque todos nós possuímos pecados. Eu possuo pecado, você que está me ouvindo possui pecados e todas as pessoas que estão na face dessa terra possuem pecado. Tanto que é muito difícil encontrar alguém que tenha fé no seu coração. No Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre isso. Que quando uma pessoa é capaz de encontrar a sua fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de realizar coisas impossíveis. No Evangelho, Jesus fala que é possível pegar uma amoreira e pedi-la que vá para um mar e ela imediatamente se locomoveria e iria para o mar. É algo que nós sabemos que é impossível. Mas quando nós temos a fé, isso não é impossível. Todas as possibilidades existem quando em nosso coração existe essa fé que somos convidados por Cristo a viver. Então nós devemos fazer o que no Evangelho de hoje? Evitar falar mal dos nossos irmãos e expor os problemas que ele tem na vida dele. Um exemplo de escândalo muito comum é quando nós dizemos que ladrão bom é ladrão morto. Nós também estamos sujeitos a sermos como os ladrões, às vezes de forma indireta, mas acabamos sendo. Às vezes retiramos das pessoas coisas que são pequenas e simples, mas que nos faz ladrões da mesma forma que um ladrão que rouba um banco e rouba grandes objetos. Um exemplo que já até citei em meus vídeos é às vezes quando nós retiramos das nossas empresas impressos. Um exemplo, você quer imprimir um boleto de alguma conta que você quer pagar. Aí na sua empresa tem uma impressora e você se utiliza dessa impressora para poder imprimir esse boleto. Isso é roubo, porque a impressora, o papel, a tinta, o próprio computador pertence à empresa. Ele não te pertence, a não ser que você tenha autorização para fazer o uso daquele equipamento. Isso é um bom exemplo para você entender que nós não podemos ficar julgando as pessoas. Às vezes nós esquecemos que nós estamos na mesma condição e queremos julgar o nosso irmão. Nós, infelizmente, somos pecadores. Nós carregamos em nosso DNA espiritual esse pecado trazido de Adão e Eva. A nossa luta será constante contra a nossa carne, porque nós somos pecadores. É difícil vencer o pecado. Por isso que é difícil alcançar a nossa fé. Porque enquanto nós não conseguimos vencer o pecado, não conseguimos estar equilibrados na batalha entre o corpo e o espírito, nós não alcançaremos aquilo que nós tanto desejamos. Nós não alcançaremos a fé para fazermos aquilo que desejarmos. Às vezes esperamos nas pessoas, às vezes sacerdotes, padres, pastores,
em profetas, encontrar a cura das coisas que nós tanto buscamos e precisamos, sendo que nós mesmos podemos fazer isso. Só que nós estamos acondicionados a encontrar a nossa fé. E para encontrar a nossa fé, precisamos de respeitar as leis de Deus. As leis de Deus são os mandamentos que Cristo nos trouxe. Os mandamentos até que Moisés nos trouxe. Como sabemos muito bem, os mandamentos de Moisés são 10. Porém, Cristo veio e converteu esses 10 em em 2 mandamentos fundamentais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nos mandamentos de Moisés, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, todos se encaixam nesse mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o evangelho de hoje, eu convido você a evitar ao máximo de criticar o seu irmão, principalmente em público. Se o seu irmão está em pecado, você deve sim dizer a ele que ele está em pecado, mas diga com amor. Diga como você dissesse para alguém que você ama muito. Como exemplo simples, se uma pessoa você pega ela roubando, diga a ela: meu irmão, você está em pecado, você está roubando. Você não precisa de chegar e expor para toda a sociedade que ele está roubando. Porque quando você faz isso, principalmente nos tempos de hoje, você está colocando muito mais pessoas para cometerem pecado do que só aquela pessoa. Por que isso acontece? Porque nós somos convidados a ser mansos e humildes de coração. E quando nós expomos em sociedade uma pessoa que está roubando, o que acontece? Vemos muito em noticiários. Essa pessoa é pega pela sociedade, violentada e às vezes até morta. E todos aqueles que se envolveram naquela situação estão expostos a um pecado muito maior. E é por isso que nós não podemos estar expondo as pessoas ao escândalo, porque estaremos induzindo também a outras pessoas a cometerem pecados. Aí, neste momento, não haverá só o ladrão, mas haverá um assassino, haverá um espancador, uma pessoa ignorante. É isso que acontecerá quando nós colocamos a pessoa e expomos às pessoas os pecados dela. Na prostituição, a mesma coisa. Se você, às vezes, pega o seu parente ou alguma pessoa em prostituição, converse com ela. Diga a ela, exponha como funciona, como são as coisas de Deus. Agora, se ela é uma pessoa que não acredita em Deus, que às vezes é um ateu ou segue uma religião diferente da que nós praticamos, que é o cristianismo, apenas coloque em oração para Deus. O seu limite é você expor para ela que aquilo é pecado dentro da sua religião. Mas se ela não quer mudar, coloque nas mãos de Deus. Você não pode fazer mais do que isso. Você não pode ir além, porque o seu irmão tem direito de fazer as escolhas dele. Você estará também escandalizando o seu irmão se você disser a ele: você vai para o inferno porque você é ateu. Isso é um escândalo também. Você não precisa de dizer isso para o seu irmão. É uma opção que ele fez na vida dele. Ele tem a opção de escolher viver os caminhos de Deus e tem a opção de não acreditar em Deus. E é um direito dele que Deus deu a ele. Se Deus deu a ele esse direito, quem é você de tirar esse direito dele? Por isso é importante nós evitarmos nos envolver demais em certos problemas. Quando ouvimos dizer que política, futebol e religião são coisas que não se discutem, o cristão deve fazer o máximo para não discutir isso. Futebol, questão de idolatria, não discuta, porque as pessoas às vezes amam o futebol muito mais do que amam o próprio Deus. E você às vezes não tem condição de lutar e debater contra isso, simplesmente por causa da idolatria. Política é a mesma coisa. Às vezes as pessoas com partidos contrários brigam e idolatram os seus
políticos, sendo que às vezes são homens pecadores como todos nós. Na verdade, são pecadores como cada um de nós. Cometem pecados que às vezes nós mesmos cometeríamos se estivéssemos na posição dele. Não sabemos o que passa nos bastidores e o que acontece, mas não é questão para nós cristãos ficarmos nos envolvendo, porque são coisas que engajam no escândalo. Futebol, política e religião. Se o seu irmão não acredita em religião alguma, se o seu irmão tem uma religião que tem às vezes crenças diferentes da sua, não debata com ele. Ele tem direito de fazer as escolhas dele. Se ele quer idolatrar ídolos, quer aceitar e colocar na sua vida seitas, respeite isso na vida dele. Mas como disse, em todas as condições, se você tem intimidade, se você tem como chegar para o seu irmão e dizer a ele a sua posição, diga, mas sem criar escândalo. Sem dizer a ele que ele está errado em fazer o que ele quer fazer para a vida dele. Porque ele tem esse direito de viver as coisas que ele escolher para a vida dele. Mas você tem o direito também de apresentá-lo as verdades. Como seria a melhor forma de viver dentro daquilo que você acredita e respeitar as diferenças. É a isso que convido você hoje. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E o pedido de oração de hoje vai para Rosângela Santos Bernardes, Lorde KR, Astéria Maria, Cláudia Barbosa, Helena Lima, Andréa Regina, Antônia Lopes, Alexandre Xandão, Edna Penha, Abel Pereira, Neiva Cordeiro, Luzanira Maria, José Antelmo, Doreci Nascimento, Hélio, Miriam Martins e Graça Martins. Oremos. Amado Pai, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, estou diante da Tua presença para vos dizer o quanto te amo e te adoro. Rendo glórias e louvores somente a Ti, Senhor, e declaro que somente Tu és o meu Senhor e Mestre. Agradeço pelo meu alimento, pela minha vida, pela minha família e pelos meus amigos. Tu conheces o meu coração e sabes de tudo que anseio e preciso. E através desta oração, eu te peço, ouça as súplicas do meu coração. Ouça as súplicas de cada oração feita por meus irmãos neste canal. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.